Oi, gente, vamos chegando aí, dando like, comentando e compartilhando, porque é o seguinte, o escândalo de Moraes, Tribunal Superior Eleitoral nos Estados Unidos, milhões misteriosos e a prisão americana pode estar reservada para um ilustre brasileiro e a verdade que o sistema quer esconder de você. Hoje, explodiu algo assim inesperado. Para nós, que me deixou aqui chocado, você imagina para o sistema. Prepare-se para ficar de queixo caído, patriota, com o que eu vou trazer para você. Porque um escândalo monumental está sacudindo os alicerces do establishment brasileiro, que ele existe, e ele se reportava até ontem aos americanos quando comandado pelo Biden, isso não é novidade para ninguém. E os detalhes são de tirar o fôlego, são informações que eu estou levantando, né? Há algumas horas aqui, compilei algumas informações, não dá para falar tudo num vídeo só. Então, eu vou resumir para você neste vídeo, vou trazendo outros em sequências, só para você entender, meu irmão, que o Xandão tá lascado com os Estados Unidos. Lascado, tá? Por que, Rodrigo? Porque o que aconteceu, o que os americanos sabem é muito sério. Nós temos uma suspeita, uma dúvida de algo que aconteceu no pleito brasileiro, quando do nada tiraram um ex-presidiário do fundo de uma cadeia e colocaram ele assentadinho na presidência da República, como que se não tivesse acontecido nada. Qualquer pessoa inteligente que pensa, que raciocina, fala, meu irmão, tem coisa errada aí. Porque isso não é normal. Qualquer pessoa minimamente reflexiva. E aí, vocês lembram que nós não podíamos discutir isso aqui no Brasil. Se a gente discutisse sobre isso no Brasil, ele poderia ser multado, ser preso, ter as redes sociais derrubadas. Vocês lembram disso? Enquanto nós aqui no Brasil não podíamos estar discutindo isso, lá nos Estados Unidos eles estavam investigando isso. E essa turma não sabe, não sabia. Eles acreditaram mesmo que tudo que aconteceu, ninguém nunca jamais ia descobrir. Meu irmão, uma bomba caiu em cima dos caras agora com uma informação que eu vou falar uma coisa para você. Tudo começou, portanto, na madrugada de ontem, quando postagens incendiárias no X e também matérias em portais como Gazeta do Povo revelaram que Moraes teria extrapolado suas funções no Tribunal, Eleitoral Brasileiro para interferir, inclusive, em solo americano. Vocês acreditam nisso? Segundo denúncias quentes, ele usou a sua influência para lançar plataformas nos Estados Unidos para censurar vozes conservadoras brasileiras. E agora o Rumble, apoiado por ninguém mais do que Donald Trump, que está processando o ministro Alexandre de Moraes por violar a primeira emenda americana, o advogado Martim de Luca, que é fluente em português e com sangue nos olhos, procurou a Gazeta, ou procurado pela Gazeta, a gente não sabe quem tomou a iniciativa aqui para falar, disse o seguinte, abre aspas, Moraes vai descobrir que a justiça americana não é a brasileira. Ele achou que poderia mandar no mundo, mas o buraco é mais embaixo com os americanos. O clima que é de guerra e os conservadores estão completamente eufóricos com tudo que está acontecendo, também pudera. Nós passamos alguns anos aqui sem poder nem mesmo ter o direito de pensar. Está entendendo
que a ganância pelo poder, segundo, repito para você, o advogado Martin de Luca, que não é brasileiro, que é um dos advogados que atua no sistema que processa o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, em entrevista ao Gazeta do Povo, disse o seguinte: o Alexandre de Moraes tentou usar dispositivos, modus operandi, que ele fez no Brasil para tentar calar a voz de conservadores lá nos Estados Unidos, ou seja, gente, tentando atrapalhar a campanha do presidente americano Donald Trump. E aí, estão falando o seguinte: por que cargas d'água esse camarada que mora no Brasil se meteria ou meteria o bico numa eleição americana? Mais informações, você está preparado para o que você vai ouvir? 43 milhões na mira das investigações. De onde veio essa fortuna? Eu só começo aqui fazendo essa pergunta para você. E tem mais. Enquanto o brasileiro comum rala para pagar as suas contas, há quem diga nas discussões de bastidores que Moraes estaria sentado em um patrimônio de 43 milhões de reais. Isso é o que se sabe. 43 milhões de reais. Uma cifra, gente, que não bate com o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ainda mais que tem uma carreirinha tão curta, uma carreira tão nada, tão insignificante no que se diz respeito a tempo para a construção de um patrimônio tão poderoso como esse. Repito, 43 milhões de reais na mira das investigações. De onde veio essa fortuna? É uma pergunta que estão fazendo. Aqui no Brasil? Não. Lá nos Estados Unidos. Agora você imagina a potência desses caras e a força de investigação deles. Bom, vamos lá. Quem levanta essa lebre é o comentarista Mauro Fernandes, em um vídeo bombástico que ele gravou no YouTube, que ultrapassa 500 mil de visualizações desde ontem. É um escárnio de onde veio o dinheiro. Ele usa o TSE e o Supremo Tribunal Federal como trampolim para enriquecer, enquanto cala o povo. É uma pergunta. Ele usa o poder da Suprema Corte, do Tribunal Superior Eleitoral, para enriquecer, enquanto cala o povo, enquanto tenta tirar do povo o direito de livre pensamento, de livre manifestação de pensamento, questiona o youtuber com tom de indignação que ecoa nas redes sociais. Políticos como Eduardo Bolsonaro, por exemplo, no X, na rede X, também postou ontem reforçando: Moraes tem que explicar esse patrimônio de 43 milhões de reais. O Brasil não aguenta mais essa elite intocável e que não tem que dar explicação para ninguém. Tudo leva a crer que essas informações estão chegando no Brasil em influencers, em youtubers, políticos, jornalistas e até mesmo em autoridades americanas, por investigadores americanos que estão dizendo o seguinte: você tentou mexer aqui? Você tentou atrapalhar o nosso trabalho aqui? Então nós vamos dar um comando aqui na nossa inteligência artificial. Nós vamos dar um comando aqui no nosso sistema de comunicação global e mundial. E nós vamos começar, meu amigo, cada movimento seu, como por exemplo essa madrugada que ele movimentou a PGR do Lula rapidinho contra o Bolsonaro, as informações começam a chegar no Brasil de maneira assim que deixam eles estarrecidos. É tipo assim, eles fazem um movimento achando que eles estão arrebentando e os Estados Unidos vêm e dão um checkmate. Eles fazem um movimento aqui achando que aqui eles vão encontrar caminho para continuar agindo
né, tiranicamente como eles estão acostumados, os Estados Unidos vem e faz um movimento aqui. Como agora, esta informação que explode nas redes sociais de um patrimônio de 43 milhões de reais, que todos estão perguntando como é que o senhor, sendo pobre, o senhor era pobre, nunca foi de família rica, não recebeu uma herança bilionária de um pai bilionário. Como é que em tão pouco tempo o senhor construiu um patrimônio que sabemos, isso é o que nós sabemos, de 43 milhões de reais em um país de assalariado, em um país de uma inflação desgraçada e em um país ao qual também o senhor recebe um mísero salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando eu falo mísero, perto do que ganha o povo brasileiro. Porque, na verdade, um salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode se comparar a salário de empreendedores, de empresário, a patrimônio de construtores de riqueza, de empregadores, de geradores de emprego, de geradores de riqueza. Não dá para comparar. Uma coisa é um empresário crescer exponencialmente, porque ele é um gerador de riqueza, um estrategista. O céu para ele é o limite. O cara não tem teto. Agora, um assalariado pode ser do Supremo, tem teto. Como que explica isso? Esta informação, inclusive, estão dizendo que é uma informação que irrita os poderosos da toga, porque é a famosa informação vazada. É a informação que chega na imprensa, chega aos ouvidos do povo, do nada, os caras acham que ninguém sabe e na cola deles tem um inimigo tenebroso e esse cara conseguiu a façanha de conseguir como inimigo simplesmente os Estados Unidos da América, o dono da Rumble, que é um dos maiores acionistas e patrocinadores e foi patrocinadores do presidente americano Donald Trump e do homem mais poderoso do mundo, que é o Elon Musk. Vou falar uma coisa para você, Xandão tá no bico do Uruba. Coloca para mim aqui os teus comentários, o que você pensa de tudo isso. E nós voltamos, claro, daqui a pouco com muito mais informação para você. Até já.